Olá pessoal, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, antes da gente começar o nosso vídeo, eu tenho um recado a dar a vocês rapidamente aqui, não sai daí. Nós temos esse trabalho, pessoal, que nós fazemos evangelização infantil. Nós evangelizamos fora dos portões da igreja. Essa aqui foi a Débora quem escreveu, que é Bem-aventurados pequenos, e também esse daqui que é as parábolas de Jesus Cristo, e também tem o Catecismo 1 e 2 infantil. Se você quer nos ajudar a colocar esse tipo de material nas escolas públicas, hospital infantil, tá dando para pegar legalzinho, tá, Débora? Ok. E assim por diante, você nos ajuda, gente. Tem aqui embaixo o nosso Pix, qualquer quantia que você enviar para a gente, o Pix está em nome da minha esposa, que é a Fernanda, e também tem um Pix aí no nome da Débora também. Então, qualquer ajuda que você enviar para a gente é muito bem-vinda para a gente continuar colocando esse tipo de material aqui na rua. Nós já colocamos cerca de 5 mil, né, Débora? Desse daqui, né? Cerca de 5 mil livros desse daqui, já colocamos ele na rua e pretendemos continuar. Então, me ajude a continuar com esse tipo de trabalho aqui, ok? Dito isso, gente, vamos lá para o nosso vídeo, então. Venezuela de Hugo Chávez e Maduro. Como chegamos até aqui? Como a Venezuela chegou nessa bifurcação, nessa coisa que está aqui hoje? 26 anos de ditadura chavista na Venezuela. E nós vamos ouvindo, com o passar do tempo, que vamos ouvindo na televisão, Maduro o povo não reconhecendo as eleições que teve na Venezuela agora, domingo passado. E nós vamos falar um pouco para os jovens, para os jovens entenderem como a Venezuela hoje não consegue tirar o maior inimigo público do poder. O maior inimigo da Venezuela hoje chama-se Nicolás Maduro. Mas por que é tão difícil para derrubar um governo tão corrupto quanto o governo de Maduro? Se o povo não o quer, por que ele está lá? Vamos discutir isso aqui, um pouco sobre isso agora. Tudo começou, gente, em 1989, quando chegou ao fim a chamada década perdida para os países latino-americanos. Dívidas públicas altas em recessão econômica marcaram a última etapa dos anos de 1980 para a América do Sul. Nesse contexto, a Venezuela elegeu Carlos André Pérez como o novo, então, presidente. Ele já tinha sido presidente da Venezuela em 1974 a 1979, em uma época de forte crescimento econômico a partir da economia petroleira, e prometeu retornar o período que ficou conhecido como a Venezuela Saudita. Pense bem, a Venezuela já foi chamada de Arábia Saudita das Américas, porque é o primeiro país em petróleo do mundo, ganhando até mesmo da Arábia Saudita. É uma coisa violenta. No entanto, Pérez implementa uma liberalização na economia a partir de um memorando assinado com o Fundo Monetário Internacional, que é o chamado de FMI. No dia 25 de fevereiro de 1989, o governo assina um documento com um fundo para a liberação de 4,5 bilhões, 22 bilhões em empréstimo. Em contrapartida, promoveria o pacote que incluiria a desvalorização da moeda venezuelana, o bolívar, a redução de gastos públicos e do crédito, aumento nos itens de primeira necessidade e um reajuste que dobraria o preço da gasolina. Foi aqui que entrou, nesse período, em 89, entrou uma camarada aqui que ele era fundamental para tudo. Esse camarada chamava-se Hugo Chávez. Não o Chávez que fazia pipipipipipi, o Hugo Chávez. É aqui que começa a decadência venezuelana. Hugo Chávez entrou em voga, ele era tenente-coronel do exército venezuelano, um agitador das massas nato. Começou a incitar o povo para que eles fossem às ruas, e aquilo que era uma manifestação contra o aumento de passagens de ônibus se transformou no chamado Caracaço, onde milhões de venezuelanos foram às ruas no dia 27 de fevereiro de 1989,
E logo o tenente Chaves tentou um golpe de Estado, mas foi preso e depois foi liberado, foi solto. Sendo assim, ele concorreu às eleições presidenciais. Você vê que esses ditadores daqui da América Latina, eles têm o mesmo compasso, né? Vai preso, depois vão solto e depois viram presidente. É uma coisa a se notar, né? Todos eles foram ex-presidiários. Não ligando uma coisa com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Sendo assim, ele concorreu às eleições presidenciais e venceu em 1998. Ganhou as eleições com um discurso nacionalista e anti-imperialista americano. Chaves já dava sérios indícios de que o seu governo iria ser uma tragédia. Quando um povo apela para colocar como presidente ou qualquer político populista no poder, nós temos um sério viés a virarmos uma ditadura. Não tem para onde correr. Populismo e ditadura andam de mãos juntas, de mão atadas, eles não se largam. Então, vamos aprender um pouco com os erros da Venezuela. 26 anos de ditadura, esse ano se completa isso na Venezuela. Chaves tirou a Venezuela da influência econômica da América do Norte e proclamou o que chamou de socialismo do século XXI. Assim, ele criou a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas. Como implantou o socialismo, Chaves se apropriou da petrolífera venezuelana e, com o dinheiro do petróleo, começou a financiar vários projetos sociais, praticamente financiar subsídios para o povo, artistas, imprensa e outros órgãos. Se parece muito com um país que eu conheço, mas vamos falar só da Venezuela. Sendo assim, o povo foi pego naquilo que mais os comunistas sabem fazer, que é projetos assistencialistas. Não confunda projetos sociais com projetos assistencialistas. Eles não têm nada a ver um com o outro. Ele usou o dinheiro da petrolífera para concorrer com a iniciativa privada. Um exemplo disso é que ele abriu uma rede de supermercados onde o povo comprava produtos 5 vezes mais barato, do que nos outros mercados. Ou seja, veja o que o Hugo Chávez fez para aumentar o populismo dele. Ele fez com que, como ele tinha o dinheiro das estatais petrolíferas, ele fez com que ele abrisse um monte de farmácia popular, mercados populares e assim por diante, e ele ia concorrendo com a própria iniciativa privada. Vê, se ele pega um livro desse daqui, e ele mesmo faz, e eu vou fazer um desse daqui pagando imposto a esse, qual é o mais barato que vai ficar? Necessariamente seria esse daqui. Então o governo assim começou a falir a iniciativa privada dentro do seu próprio governo. Chaves aproximou-se como ele se distanciou-se dos Estados Unidos, ele aproximou-se de ditadores tais como Fidel Castro de Cuba, Mohamed Gaddafi da Líbia, Ahmadinejad do Irã. Porém, o que o mundo chama hoje de ditadura chavista teve seus patronos dentro e fora da Venezuela, tá? O chavismo ele não alçou-se o poder sem antes ter certeza que outros países, tais como China, Rússia, Irã, a própria Líbia na época do Mohamed Gaddafi, o Fidel Castro e esses outros países, inclusive quando em 2003 o PT ganha aqui, era uma amizade finíssima entre ele, Lula e Chaves, eram amigos, companheiros de longa data. Então o Chaves ele teve ali a sua assinatura, o seu cheque ditatorial endossado por outros países, sim. Como Hugo Chávez fez para perpetuar o poder? Os comunistas têm sempre o mesmo método, que é o de corrupção das esferas públicas, ou seja, a planificação do Estado, o famoso aparelhamento estatal. O que ele fez em um país normal? Em um país normal, as Forças Armadas têm cerca de 300 a 360 generais. Mas na Venezuela hoje tem 2.000 generais. É muita coisa.
Em 24 de outubro de 2003, Chávez usa os seus congressistas e aumenta o número de juízes da Suprema Corte, de 20 para 32 ministros supremos no âmbito da justiça. Sendo assim, ele tinha as Forças Armadas, o Judiciário e todos os pontos do Estado aplanados com a sua ideologia bolivariana. O que é que ele fez? Ele começou a ter o domínio do Congresso, com o presidente do Congresso, os congressistas estavam na mão dele, o Judiciário na mão dele e as Forças Armadas também na mão dele. Então não ficava muito difícil governar, não ficava muito difícil ele ter esse superpoder. Hugo Chávez evocou um referendo em 2002 para ter supremacia dos seus poderes. Pensa só nisso. A população venezuelana votou que sim. E foi aí que a Venezuela começou a sofrer duras perdas econômicas, porque um poder centralizador, centrado em um homem, amalucado do jeito que era o Hugo Chávez, não demorou muito para as coisas começarem a acontecer de forma errada. Porém, quando soube do seu câncer, quando soube que o seu câncer era irreversível, começou o seu grande trabalho para fazer um sucessor, para assumir o seu lugar. Hugo Chávez governou desde 1999 até 2012. Ele passou 14 anos no poder, pense bem nisso. Em 2013, com todo o aparato estatal deixado pelo seu patrono político Nicolás Maduro sobe ao poder. Mas a sua eleição é duramente questionada, inclusive pelos Estados Unidos, que logo em seguida promove sérios embargos econômicos ao país. Ali, o então presidente americano Barack Obama, junto com o Congresso, sancionaram a Venezuela, proibindo todos os estadunidenses a não mais terem nenhum tipo de comércio ou transação com o regime ditatorial venezuelano. Também todos os países que mantinham negócios estreitos de diplomacias com a América seguiram o mesmo caminho. Isto fez com que Nicolás Maduro se aproximasse do narcotráfico internacional e até o tráfico de droga na Venezuela é estatal. Pense bem nisso. Até o tráfico de droga na Venezuela é governado pelo Nicolás Maduro. Então, por isso que ele é procurado até hoje como sendo um dos maiores narcotraficantes do mundo. Seguindo a cartilha do chefe, vamos aqui. Seguindo a mesma cartilha do seu patrono, Maduro começou a perseguir, corromper e prender desafetos políticos. Isto não é difícil de se fazer em um país onde o judiciário já é alinhado com o governo. Porém, fica aqui uma pergunta. Como Chávez e Maduro conseguiram ficar tanto tempo no poder? Essa que é a pergunta. O que o regime chavista fez para se manter no poder foi o seguinte: ele teve que corromper as seguintes partes da sociedade. Primeiro, ele corrompeu as Forças Armadas. Em todos os países, normalmente existe, como a gente falou, 200 a 260 generais. Mas na Venezuela existe 2.000 generais. E aí escreve um historiador assim, para garantir, a revista Veja escreveu assim, para garantir a lealdade dos oficiais, o presidente Nicolás Maduro criou um banco, um canal de televisão, uma empresa de transporte e uma companhia agrícola só para atender os militares na Venezuela. Pense bem nisso. Então, para não ficar a mercê, para não ser traído, ele conseguiu colocar mais e mais generais no poder para poder e fazer com que os militares tivessem certas regalias, para não se virar contra ele. O segundo ponto que ele corrompeu, a outra fonte que ele corrompeu foi o Congresso, ou seja, a ditadura chavista dominou a presidência do Congresso, colocando assim os seus aliados se alternando no poder do Congresso. Terceiro, uma vez corrompida os dois primeiros, houve também um alinhamento do poder judiciário. Chávez aumentou de 20 para 34 o número dos ministros da Suprema Corte da Venezuela, sendo que os escolhidos foram selecionados pelos congressistas chavistas. Olha bem isso aqui. Então, todo o judiciário, o aparato judiciário hoje da Venezuela é chavista. Inclusive o pessoal que faz ali a auditoria dos votos. Então está explicado porque ele ganha toda hora. Um quarto,
Para qualificar a sua narrativa, eles corromperam os órgãos de imprensa, quando dando subsídios estatais às mesmas, até que não houvesse mais imprensa livre. Ou seja, ele foi corrompendo a imprensa quando entrou, até que a imprensa come na mão dele e não tem mais como dizer outra coisa, a não ser o que ele queira. Os órgãos fiscalizadores são todos atrelados ao partido do ditador, inclusive os órgãos que regulam e oficializam as eleições. Sexto, o Estado é um emaranhado de chavistas, levando assim uma reforma política ao patamar de praticamente impossível. É quase que impossível fazer uma reforma política hoje na Venezuela, sem demitir todo o Estado e renovar o Estado todo de novo. Veja que loucura. O regime chavista é uma criação do Fórum de São Paulo. Tanto Chaves quanto todos os governos de esquerda da América Latina são uma criação de Fidel Castro da ditadura cubana, que foi financiada também pela ditadura da União Soviética na época. Basta você observar que ainda no começo deste ano de 2024, a imprensa brasileira, em sua maior parte, não se indignou no fato de que o presidente Lula tinha recebido com honras de estadistas o ditador Maduro aqui em nosso solo. O que é procurado pela Interpol por crime de narcotraficante. A imprensa não se indignou quando o Lula recebeu o Maduro aqui. Eu não entendi porque ela está tão indignada agora. Não faz nem tanto tempo assim. Se Maduro cair, o que acontece? Vamos aqui para a gente terminar esse vídeo. Se Maduro cair, o que acontece? O ditador venezuelano ainda está no poder justamente porque o seu sustentáculo é um núcleo duro do Estado. Ele tem em seu favor as Forças Armadas, o Judiciário e um sustentáculo de alguns países da América que são governados pela esquerda. A China e a Rússia mantêm laços estreitos com a Venezuela, justamente porque eles querem uma expansão na região e não vamos esquecer que a Venezuela é o primeiro país petrolífero do mundo. Porém, para chegar a uma reestruturação democrática, temos que ver uma verdadeira reformulação governamental, passando pelas Forças Armadas, Judiciário e toda a estrutura estatal venezuelana. Gente, a gente está falando aqui de uma reformulação profundíssima. É uma coisa louca para acontecer. Sendo assim, estes que ainda vivem de forma parasitária, sendo sustentado pelo suor dos outros, que não larga o osso e vão arrastando um morto político dentro de uma carruagem rumo a lugar nenhum. Esses são os funcionalismo público da Venezuela. Eu quero terminar esse vídeo com uma lembrança para todos vocês. Vale ressaltar que a Venezuela acreditou que poderia viver de subsídios do governo o tempo todo. Pensou que poderia comer picanha todo o tempo. Eles não entenderam que o judiciário não pode ter cores partidárias e que generais não defendem partidos e sim bandeiras. Eles não entenderam que uma Suprema Corte não pode afirmar que são contra um sistema político em detrimento ao de outro. Ela zela e vela pela Constituição. E foi assim, porque estava encantado com o canto da sereia chamada Hugo Chávez, que a Venezuela está terminando em Maduro. Que isto sirva de lição para qualquer nação que não entendeu como a Venezuela chegou até aqui. Os caminhos de uma democracia têm que ser percorridos com os sapatos da liberdade, pisando firme no caminho sólido e frio da lei que nos garante a liberdade. Que Deus abençoe o povo venezuelano.